Mas, queridos, eu quero falar hoje, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, não tem nada de novo. Está esperando alguma novidade? Não tem nada de novo. Está esperando uma revelação profunda? Não tem revelação profunda nenhuma para entregar para vocês hoje. Sabe por quê, queridos? Porque eu preciso que a igreja entenda. Conquanto nós estejamos agora estabelecendo um tempo novo na igreja, focado no discipulado, no cuidar uns dos outros, isso é uma parte da vida da igreja. Mas qual é o carro-chefe desse ministério, irmãos? Qual é a bandeira que essa igreja levanta na terra? Pregar o reino de Deus. Eu estou falando que não há novidade no que eu vou falar. Mas não vamos perder o foco nunca no que depender de mim, enquanto eu viver, respirar nessa terra. A bandeira que nós estamos levantando no mundo é o evangelho do reino de Deus. Missão que já cumpre há mais de 25 anos, quase 30. Há uns 27 anos que eu estou com a visão do reino no coração. Pelo menos aqui como igreja, há 17 anos, fazendo seminários periódicos. Com o Voz do Deserto, já vamos completar o 4º ano, viajando pelo Brasil, pregando o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o centro do meu ministério. E eu creio que deva ser também importante, fundamental para a vida da igreja. Amém, queridos? Então, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, verso 42. Nós estamos fazendo aí a série Semelhantes a Jesus. E como o nosso Senhor e Salvador, nós pregamos o reino de Deus. Lucas capítulo 4, verso 42. Eu vou sempre trazer a igreja para o centro da vontade de Deus para nós. Existem ministérios que tratam de vários assuntos. Tem igrejas que são especializadas em cura e libertação. Tem igrejas que são especializadas em edificação do corpo. Tem igrejas que são especializadas em dinheiro, só faz dinheiro, só visa dinheiro. Essas igrejas estão fora do propósito de Deus. Mas tem vários ministérios, que são levantados por Deus para abençoar o povo de Deus. Para nós, coube a revelação do evangelho do reino de Deus. Isso é maravilhoso demais. Nós devemos honrar esse chamado. Lucas 4, 42, quantos estão com os olhos no texto? Até o verso 44. Diz a palavra do Senhor assim, olha. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam Jesus. E foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Essas multidões, certamente dentro do contexto, já sabiam que era Jesus, já tinham ouvido a sua pregação, já tinham começado a ser atraídos para a palavra do Senhor. Então já viam o Senhor Jesus como alguém precioso. Certamente Jesus já tinha curado muitos enfermos, libertado oprimidos do diabo. Então esta multidão que vai procurar Jesus, vai procurar pelo que ele já apresentou, pelo que ele já manifestou. Amém? Todo mundo chegou comigo aqui? Mas Jesus, sabendo que eles estão procurando a ele, pelas obras que o Senhor realizava, lhes disse, verso 43, ele, porém, lhes disse, qual é o assunto que Jesus vai confrontar essa multidão? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E a palavra segue no verso 44 dizendo, e pregava nas sinagogas da Judeia, ou seja, na região da Judeia, ele ia de sinagoga em sinagoga, pregando o que, irmãos? O evangelho do reino de Deus. Se dependesse daquela multidão que o alcançou, Jesus estabeleceria a igreja ali naquele lugar,
levantaria um povo naquele lugar e ficaria todo mundo feliz com Jesus. Mas Jesus deixa claro que ele veio ao mundo não para ficar com um grupo, não para formar alguns seguidores. A missão do Senhor Jesus era ir a todos os lugares em Israel, na terra de Israel, e em todos os lugares pregar o reino de Deus. O reino de Deus era a missão de Jesus. Tão missão, tão parte integrante da missão, quanto a parte final, que era morrer na cruz. O Filho de Deus veio ao mundo para nos resgatar, para morrer na cruz. Mas ele diz com todas as letras que ele foi enviado para pregar o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Se Jesus não pregasse o reino de Deus, se ele só curasse, se ele só libertasse, se ele só abençoasse, o reino ainda seria um mistério para os homens, para nós também aqui no século 21. Mas graças a Deus, a sua Bíblia, os evangelhos, estão cheios de anúncio e revelação sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, a nós não é novidade, é a mensagem central nos lábios de Jesus. Quantos podem dizer amém? É a missão central. O ato de morrer na cruz é o ápice, é a consumação. Mas o ministério dele durante 3 anos e meio era ensinar sobre o reino de Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 14. Eu quero destacar alguns aspectos dessa missão de Jesus, que também é nossa missão. Semelhante a ele, pregamos o reino de Deus. Marcos 1, 14, verso 15. Primeiro aspecto. O evangelho, a pregação do evangelho do reino, traz arrependimento que dá vida. Por que temos que pregar o reino de Deus? Porque a pregação leva as pessoas a se arrependerem do pecado para poder ingressar no reino. Marcos 1, 14, 15. Quantos acharam? Diga amém. Está bem facilzinho, não é? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, acessível. Próximo é acessível. Arrependei-vos e crede no evangelho, que o reino está próximo, que o reino está acessível. A boa nova é o reino está próximo. Mas Jesus, pastor, não ia de aldeia em aldeia pregando e curando e libertando. Ia. Mas, eu vou dizer para vocês com todas as letras, não adiantava receber um milagre de Jesus somente ficar curado, ficar livre e não entrar no reino. Por isso, junto com a palavra do reino, vem o clamor pelo arrependimento. O reino é pregado com esse apelo: arrependei-vos, convertam-se, mudem de atitude. Tem gente, eu vou explicar por que eu estou enfatizando isso. Nós pregamos o reino de Deus há muitos anos, vai fazer quase 3 décadas. Mas tem gente que ainda acha que são 2 evangelhos. O evangelho da salvação, para converter o pecador, e o outro evangelho, o evangelho do reino. Não existem 2 evangelhos de Jesus, só existe um evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é um evangelho que clama ao pecador para se arrepender, para entrar no reino. Não é só pregar que se arrependa dos seus pecados. Tem uma finalidade: fazer com que eles entrem no reino. Não existem 2 evangelhos na palavra de Deus. Um evangelho de salvação e um evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho da salvação. Eu sei que
mesmo nós estamos há tantos anos pregando, nós mesmo às vezes fazemos essa dicotomia, né? Vamos falar aqui só de salvação. Mas deveríamos falar sobre o reino, porque era isso que Jesus fazia. Ele falava, o reino está próximo. Quer entrar? Quer entrar nesse reino? Mudem de comportamento, arrependam-se, para vocês entrarem no reino. Não dá para desassociar o arrependimento à entrada no reino. Não dá para desassociar. Nós devemos estar sempre pregando o reino. Então, para nível da igreja, né, a igreja local tem suas demandas particulares. O pastor Souza está aí, está lá conduzindo nossa congregação lá em Araruna, na Paraíba. Um monte de demandas acontece. Tem a demanda das crianças, tem a demanda dos juniores, tem a demanda dos jovens, tem a demanda das mulheres, tem a demanda dos varões, tem a demanda das necessidades de cada um. Tem os problemas conjugais, problemas com casais. Várias coisas permeiam a vida da igreja. Várias demandas. Mas, queridos, nunca, jamais devamos esquecer que tudo que a gente resolve no corpo de Cristo visa um final somente. A entrada de nós todos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Tudo que acontece na igreja. O final das contas vamos resolver tudo aqui para podermos entrar no reino. Não é desassociado a vida da igreja com o ideal, com o desejo, com o anseio de entrar no reino. A nossa existência como igreja não é um fim em si mesmo. É um meio para alcançar um fim. E o fim é o reino. Amém, povo santo? Abre, por favor, agora em Mateus capítulo 9. Mateus 9, 35. A pregação do evangelho do reino traz a manifestação de Deus. Mateus capítulo 9, verso 35. Quantos já conseguiram achar? Como não é nenhuma novidade que eu estou trazendo a vocês, eu creio que vai ser uma mensagem breve, não vai demorar muito. Tenho conseguido agora fazer mensagens mais breves. Vocês perceberam? Que é menos de 1 hora agora? Estou conseguindo. Mateus capítulo 9, verso 35. Somente esse versículo. Quem quer ler em voz alta a palavra do Senhor nessa noite? Então leia comigo aí, vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o que, igreja? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Glória a Deus. Qual era a atividade ministerial de Jesus todos os dias? Pregava o evangelho do reino. Pregava sobre o reino. Não pregava a teologia da prosperidade. Não pregava o homem como centro, que é muito comum hoje, né? O evangelho hoje é feito para o homem se sentir confortável, se sentir bem, se sentir feliz. Então, esses evangelhos que tem na atualidade, onde a pessoa trata... Estava vendo ali agora, irmãos. Não tem problema nenhum, viu? Não tem problema nenhum. Mas existem alguns modelos de igreja em que o ambiente é preparado para que a pessoa se sinta confortável. Não é? Nada contra. Nós também temos que arranjar um lugarzinho, quando saímos daqui, que fique confortável, né? Mas, às vezes, se exagera. Já vi comentários de outros pastores de igrejas que fazem tanto investimento na estrutura física para que as pessoas gostem de ficar dentro do santuário. Então, investem, por exemplo, num anexo, quase como se fosse um restaurante, um barzinho, não é? Porque assim a pessoa fica ali mesmo na igreja. Está acontecendo um movimento agora no meio evangélico, baladas gospel. Em grandes ministérios aí está tendo balada gospel. Para que serve isso?
para o homem se sentir confortável na igreja. Fico pensando na igreja primitiva, perseguida, reunida na caverna, num calor miserável, debaixo da terra, à luz de tocha, não é? Se reunindo no cemitério, na beira de um rio frio. E a igreja atual quer conforto, quer um cantinho especial para fazer uma resenha. Queridos, o evangelho do Senhor Jesus, ele estimulava as pessoas a se arrependerem para entrar no reino. A igreja, ou melhor, o ajuntamento, o lugar de ajuntamento não era o mais importante. Nunca foi. Jesus não ergueu um templo enquanto estava na terra. Ele não ergueu um templo, nem uma tendinha. Jesus não ergueu nenhum espaço físico para aglomerar os seus discípulos. Era no relento, era debaixo do sol, debaixo das árvores, dentro de um barco, à beira-mar. Não tinha estrutura. Ô, glória, paz, meu irmão. Chegou o irmão lá de Búzios. Glória a Deus. Queria que você entendesse que o evangelho, a pregação do evangelho não é para isso. A pregação do evangelho é para que almas sejam curadas. Para que pessoas sejam curadas. Se está oprimido, para ser liberto. Se está precisando de uma cura, para ser curada. Para isso serve o evangelho. Amém? Para que as pessoas sejam aliviadas das suas dores e aí caminhem em direção ao reino de Deus. Sempre visando o reino de Deus. Mas tem que ter a manifestação. Não tem que ter a manifestação? Ontem ouvimos aqui um testemunho maravilhoso do pastor Rafael Bittencourt, quando criança, com meningite em último grau, cego já pela meningite, porque a meningite cega. Não é? A inflamação da membrana do cérebro. Desenganado. E os pais dele, que não eram cristãos, vão buscar uma igreja para clamar pela cura do filho, entram numa Assembleia de Deus e ali encontram quem estava ali, estava pronto para clamar ao Senhor, e o milagre se deu, e lá no leito de hospital, Rafael Bittencourt voltou a enxergar. Manifestação de glória, manifestação de milagre. O evangelho tem que ser acompanhado disso também. E aí cai sobre nós a responsabilidade, né, irmãos? Porque não somos Jesus. Jesus tinha todo poder. Mas o Senhor Jesus delega poder à sua igreja. Nós não podemos declarar que podemos fazer tudo que Jesus fazia, porque não é uma realidade prática. Nós podemos declarar que se buscarmos, Ele nos acompanhará e os milagres vão acontecer. De nós mesmos nada podemos. Mas com o Senhor Jesus, pessoas podem ser livres, libertas, curadas, transformadas pelo poder do nome do Senhor. Amém? Então quero estimular você a pensar que a nossa evangelização, ela tem que progredir. Não podemos parar de evangelizar. Não podemos só nos voltar para curar a própria igreja. Tem gente doente lá fora. Tem pessoas carecendo do evangelho lá fora. É lá fora que está o nosso ministério. Aqui é o ministério da igreja curando a própria igreja, né? Mas é lá fora que a manifestação é mais necessária. Amém, povo santo? Quero propor a você, em nome de Jesus, que você, nas suas orações, coloque-se diante do Senhor e clame: Senhor, me usa para abençoar alguma vida com poder. Eu quero levar a tua palavra do Evangelho, eu quero levar a esperança do Evangelho, mas eu quero ver manifestação do Senhor nesta visita, esse evangelismo, eu quero. Quantos dizem amém? Estão entendendo? Não é desassociado uma coisa da outra. Não, pastor, ministério de cura é uma coisa, pregação do evangelho é outra, não é junto. Pregar o evangelho e também ministrar cura. Muitas vezes nós deixamos a desejar nesse quesito.
Queremos ensinar conhecimento e esquecemos de ministrar sobre o povo. Eu já conversei até com os meus colegas pastores, né, do Voz do Deserto, para nas próximas ocasiões nós não falarmos demais e ocuparmos todo o espaço que nós temos e não sobra tempo para ministrar sobre o povo. É o que está acontecendo, uma autocrítica. Eu quero falar um pouquinho menos. E quando chegar nos últimos 10, 15 minutos de culto, parar tudo de pregar, já pregou o que tinha que pregar, e chamar o povo para frente e abençoar aquele povo. É isso que eu desejo no meu coração, nas próximas ministrações. Amém? Esse é o desejo do seu pastor. Então, queridos, a pregação do reino de Deus, ela traz consigo, sim, a manifestação de Deus. Deve trazer a manifestação de Deus. Amém? A pregação do evangelho do reino também traz consolação e esperança. Mateus capítulo 8, verso 11, por favor. Mateus capítulo 8, verso 11. A pregação, não é, provoca o arrependimento. A pregação tem que ser acompanhada de manifestação de Deus. A pregação do evangelho do reino traz esperança. O mundo vive à beira do caos, à beira da terceira guerra mundial. As pessoas vivem oprimidas, com medo. Eu até hoje vejo na rua, quando caminho, algumas pessoas de máscara do tempo da pandemia. Quantos ainda vêm? Tem gente até hoje andando de máscara. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Que a maioria dos que eu vejo não são idosos. São jovens. Isso me chama a atenção. O idoso até compreendo. O idoso está assim, tá mais na boca do gol, né, irmão? Para passar para o outro lado. Não é? Jesus está chamando. O idoso pensa, pô, já estou na contagem regressiva já, né? O idoso até compreendo. Mas o que eu mais vejo não é idoso com máscara, é jovem. Mulheres jovens, rapazes jovens. Por que está com máscara? Está com medo de morrer. Está com medo de pegar um vírus e morrer. Entenda isso. Pregamos o evangelho do reino também para que as pessoas tenham esperança naquilo que há de vir. Amém, igreja? Pregar o evangelho do reino traz esperança. Eu pedi para você ler qual é o texto? Mateus 8, 11. Então leia em voz alta aí. Vê se você crê nisso que está escrito aí. Você crê nisso? Então leia toda a igreja em voz alta. Vamos lá? Amém? Você acredita nisso aí, irmãos? Você acredita que um dia sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Isso não é esperança? Que só o evangelho do reino traz? Esperança de ressurreição, porque estão mortos na carne, mas vão voltar dos mortos. Traz esperança de ressurreição, traz esperança de uma nova comunhão com Jesus, uma nova terra, uma nova comida, uma comida mais abençoada do que essa de hoje, cheia de agrotóxicos, sem veneno. Jesus prometeu, a gente repete aqui na Santa Ceia, né? Eu não vou beber mais do cálice, do suco da vide, até que venha beber novo convosco no reino de Deus. Existe um vinho novo que nós ainda não experimentamos, vamos tomar com Jesus. Não traz esperança? Eu estava lendo um texto dos evangelhos que a gente vai selecionando. Passei por um que diz assim: alguém no meio da multidão disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que a pessoa ouviu a pregação de Jesus e entendeu que a vida não é só essa que nós estamos vivendo aqui agora. Existe uma vida melhor no futuro. Feliz quem viveu o tempo do reino. Feliz quem estiver lá
e ser saciado com as belezas do reino vindouro, com a comida do reino vindouro. O cara pensou em comida, irmão. Não é? Bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus. Não é comer pão no céu, é comer pão no futuro reino na terra. Um pão abençoado, bendito, gostoso. Uma comida, pão ali é símbolo de comida. Todas as comidas. Então a pregação do Evangelho do Reino tem esse poder de fazer a gente sonhar com o futuro. Sonhar com o que vai vir no reino de Deus. Por que não podemos parar de pregar o Evangelho do Reino de Deus, irmãos? Se nós pararmos, a gente deixa de estimular esse anseio pelo reino. As pessoas vão começar a pregar só pela comida do dia de amanhã. Não é, pastor Souza? Sim, e as nações estarão juntas. Muita coisa gostosa, né? Eu destaquei esse texto aqui, mas podia destacar um monte. O que nos motiva, irmãos, quando pregamos o reino de Deus? O futuro. Nós temos uma visão panorâmica do futuro. Nós temos as promessas. Nós conseguimos nos visualizar nesse futuro. É importante pregar o reino de Deus. Quero destacar aqui, queridos. Tem gente que prega só para o dia a dia. Irmãos, vamos orar para que o Senhor abençoe a sua casa. Amém? Vamos orar para que a enfermidade saia da sua casa. Amém? Vamos orar para que o diabo saia da sua casa. Amém? Está tudo só para o momento. Para essa vida. O evangelho do reino é muito mais completo. Porque não ignora as necessidades de agora, mas aponta para um tempo maravilhoso sobre a terra. Queridos, é necessário dar esperanças às pessoas. As pessoas não têm esperança. Se você pregar o reino de Deus, você dá esperança para as pessoas. Não curas imediatas e soluções imediatas, mas o futuro, a eternidade. Amém, povo santo? Pregue o reino de Deus. Eu estou conclamando a igreja. Eu parei tudo que eu estava pensando em pregar e falei, vou falar sobre pregar sobre o reino. Não podemos perder o foco. Pregue sobre o reino de Deus. Compartilhe com seus familiares. Compartilhe com alguém do seu trabalho. Compartilhe com o vizinho. Fale do reino vindouro. E do rei do reino vindouro, né? Amém, povo santo? Muito importante, querido. Abra agora em Mateus capítulo 6, verso 33. A pregação do evangelho do reino era a prioridade máxima para Jesus. Ele veio para isso e Jesus valorizava como prioridade pregar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, famosíssimo texto que nós todos conhecemos de cor. Diga comigo aí, por favor, quem já achou o texto? Já achou? Então, querido, já que somos, olha só o que eu vou falar para você aqui. Nós estamos orando para que o pastor Rafael Bittencourt, que está abrindo seu ministério, abra o coração e receba qual palavra? Evangelho do Reino. Mas ele não vai estar lá fazendo a obra de Deus bonitinho, com sinceridade, não é? Fazendo a obra do Senhor, vai estar fazendo. A partir de hoje abriu um santuário novo, está lá fazendo a obra. Então por que ele precisa do evangelho do reino de Deus? Para que ele precisa do evangelho do reino de Deus, igreja? Todas as igrejas estão pregando o reino de Deus por aí afora? Exatamente. Eu queria que você entendesse. E quando o Senhor escolheu essa pequena congregação aqui, né, essa pequena congregação aqui, encravada em Jacarepaguá, e colocou nas nossas mãos, no nosso coração, as revelações do Evangelho do Reino, o Senhor está acreditando que nós somos capazes de espalhar essa boa nova. Há um crédito da parte de Deus que nós vamos ser bem-sucedidos. Eu creio.
Se eu não crente, já tinha parado há muito tempo, irmãos. Se eu não crente, já tinha desistido há muito tempo. Eu já vi gente que passou nos nossos ministérios aqui nos outros anos, chegarem de volta aqui, né? Alguém que fez seminário comigo há 15, 20 anos atrás, e se alegrar quando me vê pregando ainda a mesma palavra. Eu acho interessante, eles acham assim, pitoresco, né? Estranho. O pastor Damaso não mudou a pregação. Todo mundo muda. Todo mundo vai se adaptando, né, às novidades, às modas. E eles acham interessante que eu estou há tantos anos e não mudo o discurso. Não posso mudar. O discurso é eterno. A palavra do Senhor é eterna. Mas se eu me calar, se esse ministério se calar, é menos um ministério pregando o reino de Deus. Entendam o que pesa sobre nós, não é? Manter uma chama acesa, uma tocha acesa, uma bandeira sobre a terra. Certo, pastor Souza? Você lá na Paraíba e eu aqui no Rio de Janeiro. Pastor Márcio lá em São Gonçalo. E por aí vai. Pastor Everaldo, que está levantando a bandeira do reino lá em Fortaleza. Ele está levantando a bandeira do reino em Fortaleza. Já é fruto desse ministério da igrejinha pequena. Então preste atenção, queridos. Eu quero que você pense. Por que nós não podemos parar de falar do reino? Você pode ministrar outros assuntos, você pode ministrar cura interior, você pode ministrar N situações, mas não pode parar de falar do reino. Porque o Senhor confiou a nós isso. E para Jesus, falar do reino é prioridade. Prioridade, queridos. Mateus capítulo 6, verso 33. Todos nós conhecemos. Vamos ler aí em voz alta? Buscai, pois, o quê? Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na escala de valores de Jesus, as coisas que são acrescentadas vêm no contexto anterior desse texto de Mateus. Está falando de vestir, de comer, das necessidades básicas do ser humano. E Jesus vai fazer um longo discurso dizendo, Pai, já dá a vocês. Vocês têm recebido, tem alguém passando fome aqui nessa casa? Alguém deixou de comer pelo menos 2 refeições hoje? Tem gente que comeu 3, 4, 5. O outro está me ouvindo pregar e está comendo, mastiga, balançando o beiço ali, ó. Balangando o queixo ali. Querido, por que buscar aquilo que Deus já tem acrescentado? É como se nós desconfiássemos que Deus vai falhar. Eu preciso clamar para que tenha pão na minha casa, para que tenha comida, porque senão, se eu não clamar, Deus não dá. Deus nos ama. Deus nos ama e nos dá sempre a sua bênção. Deus nos ama e você tem comida na sua casa, na sua despensa. Deus nos ama e nunca falha nesses pontos, irmãos. Entenda isso. Isso não pode ser a prioridade da vida. Buscar as coisas que Deus já acrescenta. Jesus colocou na escala certa. O que é o mais importante, em primeiro lugar, na vida de todo cristão? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e tudo que podemos fazer para promover a justiça do reino. Viver o reino, viver a justiça do reino. Reino, reino, reino. Meu foco, o reino. Primeiro lugar. Tem que nos motivar, tem que nos impulsionar. Amém, queridos? Abre aí rapidinho, Lucas capítulo 9, verso 59. Esse é outro texto muito conhecido, para a gente lembrar, porque você já conhece. Lucas 9, verso 59 até o verso 62. Só quero que vocês lembrem como Jesus via a pregação do reino. Quantos já conseguiram achar?
Já estamos no finalzinho da mensagem. Eu falei que ia ser breve, mas daqui a pouco eu termino. Todo mundo já recalibrou aí a sua expectativa, irmão? Já, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, eu que estou há tantos anos conduzindo a igreja, para não ir saindo do centro da vontade de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que estar sempre me lembrando qual é a minha prioritária missão na terra. Se eu quisesse, vou dar aqui um quadro hipotético. Eu poderia focar em fazer a igreja crescer somente. E número. Se eu quisesse, eu poderia pensar assim, não está dando muito certo o crescimento. Porque o evangelho que a gente prega é bem seleto. Vamos dar uma aliviada, né, na pregação. Vamos mudar o foco. Vamos pregar aquilo que o povo quer ouvir. E aí a gente enche a igreja. Não existe a possibilidade de sedução, irmãos? Existe. Mas eu não consigo pensar em levar o meu ministério nunca visando o crescimento numérico somente. Não consigo. Eu prefiro 1000 vezes estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. E o Senhor me chamou para pregar reino de Deus. E é o que eu vou pregar até o final dos meus dias. Amém? Eu quero ver outros pastores pregando o reino de Deus. Enquanto eu não ver isso acontecer, não estou satisfeito. Eu quero ver outras igrejas valorizando o reino de Deus. Pregando escatologia, né? A vinda do reino. Clamando, como a gente clama aqui, Maranata. Você pensa que toda a igreja clama Maranata na terra? Mas nós clamamos aqui direto, né? Maranata. Hoje foi clamado aqui Maranata. Mas entenda, eu sozinho não consigo nada, mas vocês são multiplicadores da visão. Vocês podem fazer a palavra andar mais longe, alcançar mais vidas. Preguem o reino de Deus. Preguem o reino de Deus. Eu estou batendo na tecla. Preguem o reino de Deus. Só teremos seminário em setembro. Não é campanha de evangelismo que eu estou fazendo, não. É a missão contínua dessa igreja. Pregue o reino de Deus. Olha como é que Jesus via essa questão. Lucas 9, 59. Leia comigo quem quiser, vamos lá? A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e faz o quê, igreja? E prega o reino de Deus. Jesus retruca aquele filho piedoso. Qual filho seria censurado por estar cuidando de um pai moribundo à morte? Qual filho não seria até honrado por estar dedicado ao pai que está morrendo? Parece até insensível da parte de Jesus ele dizer isso. Deixa os mortos sepultar os mortos. Que os mortos se virem. Mas você, que tem conhecimento do evangelho do reino, vai pregar o reino, vai fazer a obra. Vai espalhar a visão do reino. Não parece insensível, irmão, da parte de Jesus? Jesus parece ignorar que o pai do rapaz está à morte. Jesus não ignora, mas a escala de valores de Jesus é diferente. Esse já está quase morto. Deixa que tem gente para sepultar. Eu preciso que o evangelho alcance os vivos. Eu preciso que o evangelho do reino seja pregado para os vivos. Para que muito mais pessoas possam ser salvas. Essa é a escala de valores de Jesus. Aqui não é dito quem é que recebeu essa palavra. Não diz que é um dos apóstolos. Pode ter sido qualquer um dos seguidores de Jesus que cercavam Jesus.
Não diz que esse homem, que é um varão pelo texto, fez um curso do seminário do reino. Ele tem que fazer teologia. Do que ele ouviu do reino, ele já podia reproduzir. Tem gente que coloca muito empecilho para pregar o reino. Muitas dificuldades para pregar o reino. Jesus foi objetivo. Vai e prega. Vai e prega o reino de Deus. Não disse se era um novo convertido, não disse se era de pouco tempo que ele tinha ouvido o reino. Já ouviu? Vai e prega o reino de Deus. Essa é a minha ordem, essa é a minha prioridade. Quantos entenderam? E aí o texto diz assim no verso 61, né? Aparece mais outro cidadão ali perto de Jesus. Outro lhe disse, não identifica quem. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Esse homem, agora esse outro discípulo de Jesus, ele está ali provavelmente perto da casa dele, na redondeza da sua família. Ele disse, Senhor, eu vou abandonar minha família, vou seguir o Senhor. Deixa eu ir em casa, dar um tchau para minha família, eu sigo o Senhor. Como é que Jesus trata com esse? Olha aí, verso 62, igreja. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mais uma resposta que pode ser vista como dura da parte de Jesus. Outro filho piedoso, que quer despedir dos pais. Mas se estava ali envolvido na caravana de Jesus, ouvindo o evangelho e apto para pregar, Jesus fala, olha, não para de fazer a obra. Não para, nem pela sua família. Continua fazendo a obra. A obra é prioridade, salvar vidas é prioridade. Quantos entenderam? Não são dois filhos aqui? Um filho com pai moribundo e um filho com pais vivos. Jesus tira todo o empecilho deles e diz, preguem o reino de Deus. A prioridade é o reino. Estou aumentando, diminuindo? Estou exagerando ou está escrito, irmãos? Está escrito. Compreendem, queridos, que o reino de Deus jamais pode ficar em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Não pode ser uma coisa que faça só quando você quiser, quando você tiver vontade. O reino de Deus deveria ser uma prioridade máxima. Pregar o reino de Deus deveria ser prioridade máxima. Recentemente tivemos aqui o encontro de princesas, né? Como era o tema, a frase de ligação, como é que era? O chamado à realeza. Que coisa linda! Coisa linda! Apresentar para as mulheres que foram convidadas que elas também vão ser coroadas. Existe coisa melhor do que isso, irmãos? Um chamado à realeza. Recentemente, daqui a pouco as irmãs estarão indo lá para ministrar, não é? Quantas irmãs já tem arrolada lá, irmã? 79 mulheres. Quantos pode dar glória a Deus? Nos outros trabalhos foi menos, não foi? Foi aumentando. Foi 30 e poucas mulheres, mais ou menos, chegou a isso? 40? Ano passado já foi, mas vem vindo crescendo. 79 mulheres. E o que vai ser ministrado, além de outras coisas? O evangelho do reino de Deus. Vocês não poderiam me dar maior alegria do que essa. Vocês não sabem quanto eu fico maravilhado de ver as irmãs, as minhas ovelhas, estudando, se preparando. Aí elas mandam para mim os arquivos do que já fizeram. Aí eu vou vendo e falei, meu Deus, essa aula aqui está excelente. Está de primeira qualidade. Só não sei se elas vão ter tempo para ministrar aquilo tudo. Porque elas se empolgam. Falei com a Luciana ali, irmã, essa aula tua aí está maravilhosa, mas eu ia pregar 1h30 no mínimo. De 1h30 a 2. Ela falou para mim, pastor, eu vou pregar em 1 hora. Eu falei, eu quero ver. Eu não respondi não, mas eu queria ser uma mosquinha para estar lá nesse...
Como é que você vai falar dessas maravilhas todas em 1 hora? Eu quero ver. Porque ela armou uma lição tão recheada de informações divinas. Eu acho que não vai dar tempo, não. Eu tô cético, irmão. Em 1 hora? Pô, não dá nem para ler todos os textos em 1 hora. Quanto mais explicar. 1 hora? Já vai acabar o meu tempo aqui da pregação. Eu tenho só alguns textos, irmão. Vocês fazem 29 slides, 30 slides, que é pregar em 1 hora. Eu quero ver. Eu quero ver. Depois vocês me contam se vocês conseguiram fazer em 1 hora. Eu acho difícil. Mas o pastor está cheio de alegria. Meu coração está radiante de alegria, porque mulheres desse ministério podiam estar indo pregar nesse retiro sobre tantas coisas. Podiam estar indo pregar sobre casamento, como tratar os maridos. Podiam estar indo pregar sobre outras coisas. Mas resolveram pregar sobre o Evangelho do Reino. Essa é a nossa missão. Eu glorifico a Deus. Vai ter outras coisas, né? Vai ter ministração de cura e outras coisas mais. Mas o foco é o reino de Deus. Então me traz uma satisfação muito grande, viu? Então nós tivemos aí esse encontro de mulheres de 2 dias. Nós vamos ter agora esse retiro de quantos dias? 3 dias. Em setembro teremos o seminário com aprofundamento da visão. Vai ser aula completamente nova. Aulas muito diferenciadas. Eu já vou antecipar, viu, irmãos? O seminário do reino que a gente vai fazer aqui em setembro não é para novas pessoas que não conhecem a visão. É para quem já tem a visão, é um módulo novo, é um aprofundamento. Vai ser coisa bem grossa, vai ser caldo grosso. Então, se chegar uma pessoa aqui que não conhece nada da visão, vai ficar perdida. Vai ser um seminário para quem já fez o seminário. Para aprofundamento, para toda a igreja e para os milhares de irmãos que já passaram por esse seminário que nós conhecemos. Vamos chamar a galera de volta e vamos falar de coisas mais profundas. Vai ser muito bom. Vocês vão ver. Deixa eu terminar a mensagem. Eu já me empolguei e saí da palavra. Mateus 24:6. Eu fui exemplificar como eu estou feliz que as irmãs vão pregar o reino de Deus. As mulheres pregaram o reino de Deus há poucos dias atrás. Elas vão pregar mais à frente. E nós vamos pregar mais à frente no mês de setembro. Estivemos ministrando o reino de Deus lá em Fortaleza. Reino de Deus é o chamado da nossa igreja. Mateus 24:6 para terminar. A pregação do evangelho do reino prepara a humanidade para o fim. Entre tantos efeitos que o evangelho do reino produz, também tem o efeito de preparar as pessoas para o fim. Quantos estão com os olhos no texto? Mateus 24:6. E com esse a gente termina. Vamos lá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Amém, povo santo? Está aí as guerras acontecendo, ó, e avolumando sobre a terra. E quando diz respeito a Israel, aí é que é mais importante prestar atenção. A guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra que está durando já mais de 3 anos, está indo para 4. Mas ela é de menor importância se comparada à guerra de Israel com seus inimigos em redor. Porque a guerra de Israel é a figueira. Olhai para a figueira. O nosso olho tem que estar em Israel. Quantos dizem amém? O que acontece com Israel é profético. O que acontece com Israel acelera a vinda do rei Jesus. Isso interessa. O que acontece com a Rússia e a Ucrânia é lamentável, mas não move o calendário de Deus. Nós temos entendimento. Ainda não é o fim. Não é a batalha do Armagedon. É princípio de dores. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Princípio das dores.
Amém, queridos? Não é o fim. Pode ter certeza que vai haver um cessar-fogo, vai haver paz de novo, através de acordo, para ser quebrado, e aí sim, vai galopar a última semana de Daniel. Ainda não é a última semana de Daniel. E nós temos entendimento. Mas Jesus falou nessas palavras, verso 7, vamos lá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. É o que nós estamos vivendo. Verso 9, igreja. Então sereis atribulados e vos matarão. Pula, pastor, pula isso aí, pula. Sabe? Vou botar mais uma pimentinha. Quando você feliz, sorridente, chama assim, vem Jesus. Quando você diz todo feliz com a boca cheia, Maranata, sabe o que você está dizendo? Vem Jesus, porque eu sei que antes eu vou ser morto, eu vou ser atribulado. Vem Jesus, porque na ordem dos fatores, o Senhor só vem no final. Primeiro vem a perseguição. Você está chamando para mais próximo de nós a perseguição. Entenderam? Quando você diz, Maranata, veja, você sabe que não virá a qualquer momento. Você está chamando, Senhor, acelera o calendário. Venha logo o anticristo. Venha logo a perseguição do anticristo. Para que o Senhor também venha no final. Nós estamos clamando tempos de tribulação, irmão. Para se cumprir todo o roteiro. E vos matarão. Está escrito. Depois desses dias, do princípio de dores, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Perseguição, irmão. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso não vem pela frente aí, viu, irmão? Pessoas que vão apostatar da fé, pessoas que vão nos entregar para as autoridades. E o texto diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Seremos provados na firmeza da nossa fé, da nossa confissão. Mas a boa notícia é que muitos de nós perseverarão. Verso 13, igreja. Aquele, porém, que perseverará até o fim, esse será salvo. Diga assim, aquele que perseverar até o fim, esse será glorificado na volta de Jesus. Amém, povo santo? Salvo aí, não é salvo de escapar de um perigo. Salvo aí é imortalizado. É após a perseguição. Terminou a perseguição, o nosso rei vem e finalmente seremos transformados. O evangelho do reino aponta para tudo isso. E no verso 14 tem aí a ordem que ainda está em curso. Vamos lá? Queria terminar com essa ordem. Verso 14, a igreja toda, por favor, faz o seguinte, já que é o fim da mensagem, fica de pé, por gentileza. Nós vamos descomprimir o diafragma e vamos ler o verso 14. Vamos lá? Vamos lá. Isso é a missão em curso, viu, irmãos? Isso é, a pregação do evangelho não é depois que Jesus desce. Já falou da vinda do Senhor e a nossa salvação. Volta um pouquinho cronologicamente, porque desde que Jesus saiu da terra até a sua vinda, nós temos essa missão do verso 14. E no finalzinho agora, antes da volta de Jesus, tem que ser pregado isso de novo. O evangelho do reino, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da família, da cura, é o evangelho do reino. O que pontua esse período é este versículo 14. Vamos lá, irmãos? E será pregado
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém, povo santo? Você pode glorificar o Senhor por isso? A pregação mundial em testemunho. Você sabia, não sei quantos se ligam nessas coisas, né? Sabia que Jesus está se manifestando aos povos árabes? Quantos já viram alguma notícia sobre isso? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós cristãos aqui do Ocidente temos medo de ir lá para a Arábia para cortar nosso pescoço. Não é? Eles odeiam cristãos. Odeiam. Coloquei um vídeo no meu canal não, na minha página do Facebook. Um vídeo que falava assim: a Alemanha está matando o cristianismo. Mais ou menos esse título. Eu sei pela irmã Rosemary, que esteve aqui conosco de férias, ela mora em Berlim, na Alemanha. E lá o evangelho está frio. Esfriou completamente na Europa. Lembrando que a Alemanha é o berço da reforma protestante, de Lutero. Se existe os evangélicos é graças à reforma do século XVI. Lá era o lugar mais avivado da terra. Hoje, queridos, templos daquela época, século XVI, que foram luteranos, foram vendidos como bares. Templos históricos da reforma foram vendidos para ser mesquita islâmica. A maioria das igrejas da Europa, muitas delas estão com as portas fechadas. Eu já vi uma placa de uma foto de uma igreja da Inglaterra escrito assim: Open Church. Sabe por que tem que botar que a igreja está aberta? Porque ninguém vai. Parece um mausoléu fechado. A frieza do evangelho na Europa. Sabe o que aconteceu há poucos anos atrás com a guerra da Síria? Há mais de uma década. Muitos refugiados palestinos entraram na Europa. E eles estão impondo a Sharia, a lei islâmica, dentro dos estados europeus. Nesse vídeo, falava da frieza dos evangélicos alemães e dos islâmicos, matando literalmente pessoas na rua. Veja o vídeo, está lá no meu canal, na minha página. Tenha coragem de ver. Eles embaçam a imagem assim para você não ver a violência. Mas tem cristãos sendo atacados no meio da rua na Alemanha. A facão. Aparece pessoas sendo atacadas no meio da rua, luz do dia. Dentro de um país que já foi o berço da revolução, da reforma protestante. Está feia a coisa, irmãos. Está feia a coisa. O evangelho na Europa está esfriado. Expulsões de avivamento é na África, é em outros países, mas na Europa está feia a coisa. Precisa levantar o evangelho. Quem é que vai lá pregar para esses homens? Quem é que vai lá tentar enfrentar o Estado Islâmico? Ninguém. Sabe o que Jesus está fazendo? É lindo, maravilhoso. Jesus está aparecendo em sonhos para árabes. E eles estão se convertendo a Jesus através de sonhos. Falta missionário para pregar, mas Jesus tem que alcançar aquela galera lá também. Está sendo uma atividade missionária direta do Filho de Deus. Sem pregadores. Assim, ele aparecendo em sonhos e visões para o islâmico. Mas quando o islâmico aceita Cristo, ele bota uma sentença de morte no próprio pescoço. A família do árabe islâmico rejeita ele de morte. Mas Jesus está ganhando almas lá, dentro do Iraque. Jesus está manifestando para eles, irmãos. Percebam que já é o tempo, enquanto aqui no Ocidente esse oba-oba, descansado que está aqui no lado de cá, afora a pessoa está morrendo. Tem pouco mais de algumas semanas, o Estado Islâmico matou na África 200 cristãos queimados. Eles fecham o santuário onde a pessoa está cultuando e taca fogo e morre todo mundo carbonizado. Essas notícias não chegam aqui no Ocidente. Muito raro. 200 cristãos morreram
queimados. O mundo está precisando do Evangelho. Aqui também precisa do Evangelho. E nós temos o que pregar, irmãos. Nós temos o que falar. Todos aqui têm o que falar. Amém, queridos? Eu queria que você assumisse nessa noite mais uma vez. Segurar bem alto a bandeira, o pavilhão do reino nas suas mãos. Simbolicamente, como se você tivesse com a bandeira na mão, irmãos. Tem gente que aí fica tremulando a bandeira do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Não vale nada. Eu queria que você assumisse a camisa e a bandeira do reino de Deus. Eu tenho a palavra do reino para pregar. Eu vou falar desse reino maravilhoso em nome de Cristo. Eu vou representar o Rei Jesus aqui na terra. Toma posse disso em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Antes de nós cantarmos, eu quero orar com você. Na verdade, Deus colocou no meu coração, já que o pastor está aí. Pastor Souza, vem aqui, por favor, querido. Pastor Souza é fruto dessa ambição, né? De falar do reino de Deus ali no interior. E ele está lá fazendo isso. Então, nada mais justo que você levante essa oração. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? E antes de vir para o templo hoje, eu estava meditando na palavra e Deus abriu meus olhos para o Salmos 46. No versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para você que tem essa missão de pregar o Evangelho, você vai precisar. Você vai precisar saber que o Senhor Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é contigo. Amém. Amém? Ele é o teu, né, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Engraçado, né? Os últimos versículos do pastor aqui foi Mateus 24, onde diz que o quê? Que tribulações viriam a vocês. Virão até nós. Amém, sãos de Deus? Então, Deus é o teu socorro bem presente. E para terminar, antes da gente orar, no versículo de número 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus falando para você nessa noite. Deus falou para você isso nessa noite. Ele é contigo para toda essa missão que Ele dá para você. Amém. Paulo diz que nenhum soldado vai à guerra, tá certo? Por conta própria. Né? O soldado não vai à guerra comprando a sua própria arma. Ele é financiado para isso. Deus está dando uma ordem para a igreja: vão, pregai o evangelho do meu filho. O evangelho do meu reino. Oh, glória a Deus. No versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Certo? É confortante, irmãos, saber que muitas pessoas estão do teu lado para apoiar, né, e fazer o quê? Com que você saiba que existem pessoas do teu lado te fortalecendo também. Mas o mais importante é que o Senhor dos exércitos é o próprio Deus. Porque por mais que não tenha ninguém do teu lado, existe um Deus que é Deus dos exércitos. Ele é o Deus do qual nós precisamos. Ele é a força da qual nós precisamos. Porque se você não tiver ninguém do teu lado, e você tiver isso no teu coração, se isso perseverar no teu coração, de que você é um mensageiro, que você é alguém que vai confortar outras pessoas, que vai vir um reino, haverá um mundo vindouro, onde não existirá guerra. Mas o Deus dos exércitos, Ele é conosco. Aleluia. Nós não precisamos dos exércitos. Nós precisamos do Senhor dos exércitos. Por isso, levanta tua mão. Eu vim com tanta alegria para esse momento com meus irmãos, mas eu ainda sinto dores, pastor, na lombar. Eu ainda sinto dores constantes na minha cabeça. Pregar o reino de Deus é prioridade. A consequência disso é que você hoje sacrificou. Eis aqui, Senhor Deus, os teus filhos e filhas que sacrificaram mais uma noite para estar aqui para ouvir e receber de ti a tua palavra. Povo teu que se fortaleceu, Senhor Deus, com a tua mensagem. Por isso eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é a consequência disso? Sabe a consequência do teu sacrifício esta noite? A consequência é hoje e que você está recebendo uma bênção de cura no teu corpo agora nesse momento. Tu recebe hoje a tua cura. O teu parente hoje recebe a cura. A tua família agora
está sendo visitada pelo Deus Todo-Poderoso. E sabe o que está acontecendo? O teu parente está recebendo a libertação pela qual você ora todas as noites. Por isso, Senhor, muito obrigado. Porque pela força do teu poder, o Senhor nos enviou a esta casa hoje. Para mais uma vez, Senhor Deus, sermos tua casa. Nós somos a tua casa. Na casa do nosso Deus há muitas moradas. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus que manda, Tu és o Deus que promove, Tu és o Deus que provê. Tu és o nosso Jeová Jirê. E Tu não és o só nosso Jeová Jirê para nos alimentar da comida física. Mas o Senhor é o nosso Jeová Jirê para nos prover de toda a coragem, de toda a disposição, porque o Senhor nos colocou espírito de ousadia. Não foi espírito de covardia. Esse povo precisará sim, Senhor, de se encher do teu espírito. Por isso, Senhor Deus, eis a coragem do teu povo nesta noite. Multiplique esta coragem amanhã, depois de amanhã, até que as tribulações venham. E o Senhor nos prove como igreja. Por isso, Senhor, nós agradecemos. E eu, Senhor, nesse momento, Pai, abençoa o teu povo juntamente com o pastor Damasco. Abençoa todo este povo que retorna aos seus lares. E com a mesma provisão de segurança, o Senhor haverá de colocar você dentro da tua casa hoje. E hoje mesmo, meu Deus vai falar contigo. Eu estou e sou contigo. Eu estou agindo em benefício do teu filho. Eu estou agindo em benefício do teu, meu filho. Assim seja, Senhor, conforme a nossa oração. Não somente a minha, mas também, Senhor Deus, a oração acompanhada, Senhor Deus, mentalmente dos meus irmãos desta casa, nesta noite. Em o nome daquele que vive. Em o nome daquele que derrotou a morte. Em o nome daquele que nos promove a vida. Em nome daquele que um dia haverá de nos glorificar. Este nome é Jesus. Jesus de Nazaré. O nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.